Dia 12 de outubro é o Dia das Crianças e nada melhor do que falarmos sobre elas. Essa matéria tem conteúdo que todos os pais deveriam saber. Mas não se preocupe que você ainda tem tempo para aprender agora nessa reportagem. Acompanhe agora. Como seria um comportamento emocional saudável e normal para uma criança? Uma criança saudável emocionalmente, né? Seria aquela criança que é alegre, a criança que brinca, a criança que interage bem com os outros. Então, assim, temos que respeitar as diferenças entre as crianças, né? Então, claro, tem a criança que é mais tímida, mais extrovertida, mas dentro disso a criança ela tem que gostar de brincar, ela tem que ser alegre. Se fugir disso, se for uma criança triste, de mal-humorada e que não interaja bem com os outros, é um comportamento que a gente já deve avaliar, né? Com mais cuidado. Além desse comportamento, quais são os outros tipos de comportamentos que os pais devem se preocupar? Bom, os comportamentos assim que a gente poderia dizer que seria um alerta para os pais, né? Seria alguma coisa assim que é uma mudança no comportamento usual da criança, né? Então, a criança que normalmente é extrovertida, de repente ela fica muito tímida, retraída, né? Então alguma coisa deve estar acontecendo de diferente, né? Ou aquela criança que se isola demais, ou aquela que fica muito agressiva, né? E que esse comportamento se repita por um longo tempo, né? Então, e quando os pais não conseguem mais lidar com esse comportamento da criança. E qual é o trabalho da psicóloga infantil assim para ajudar a criança? O psicólogo infantil ele vai fazer a ludoterapia com a criança, né? Porque a terapia com a criança ela é no mundo da criança. Quer dizer, o psicólogo vai brincar com essa criança, vai jogar, vai pedir para ela fazer desenhos, grafias. Então, na linguagem da criança, ela vai estar falando e assim a gente vai poder estar verificando quais são os comportamentos que estão atrapalhando, né? O que ela pensa sobre as coisas, nessa linguagem. A psicologia infantil poderá ajudar essa criança a se estabelecer numa realidade mais saudável e também orientará os pais para a continuação do processo de melhora em casa. E a desobediência, como evitar? Acho que não tem como evitar a desobediência, né? Vamos dizer assim, porque o ser humano, é inerente ao ser humano desobedecer, vamos dizer assim. Mas desde pequenininho, né? Você diz não, a criança faz, né? O adulto, ele burla também, o idoso. Então, quer dizer, o ser humano, ele quer, às vezes, fazer suas próprias regras. Então, assim, você não tem como evitar com que a criança desobedeça. O que você tem que ensinar para a criança é a importância das regras, né? Então, aí entra o diálogo, né, dela entender por que ela tem que obedecer às regras, porque o outro também obedece às regras, né, e assim a gente vive em harmonia. Filho, se você não parar com isso agora, muitos pais já devem ter usado esse conhecido início de frase em tentativas frustradas de impor limites aos filhos. Como impor limites? Você impor um limite, né, e depois, na hora de cobrar esse limite, você não cobrar, é um dos piores erros que os pais fazem. Quer dizer, eles colocam, dizem qual vai ser a consequência daquilo e na hora a criança não respeita a regra e daí? Eles não cobram, né? Eles desistem, eles meio que, sabe, falaram aquilo e não cobram. Então, se for para impor o limite, que seja cobrado. E o estresse infantil? O estresse infantil é como o estresse no adulto, na verdade. O que seria? Seria um dia a dia desgastante, cansativo, onde a criança fica mal-humorada, que parece um fardo que ela está tendo que ir para a escola, parece que ela tem que ser carregada, fazer os cursinhos que ela tem que fazer. Então, seria isso, seria esse desgaste emocional que você percebe que a criança não está bem, não está feliz. O dia a dia dela parece ser pesado e ela não está alegre. O que causa o estresse infantil? O excesso de atividades, né, com cobrança, existe muita pressão às vezes em cima dessa criança, né, de competitividade e também excesso de atividades no qual ela não tem tempo para brincar. Então uma criança no seu dia a dia, ela pode ter diversas atividades que são importantes, tem que conversar com essa criança por que ela está fazendo inglês, por que ela está fazendo várias atividades fora ir para a escola, isso é importante para ela, enfim, mas entrar num acordo com ela de quais atividades deve fazer ou não, né, porque o exagero de atividades, tá, e que ela não tenha tempo livre para brincar, isso pode gerar um estresse infantil. O que muda no comportamento da criança estressada? A criança estressada, ela é mal-humorada, ela faz com má vontade as coisas, né? Ela demonstra nitidamente, só que muitas vezes ela é assim mesmo, né? Não, ela é realmente quando ela não está feliz, eu digo assim, se você vê uma criança e vê que ela não é alegre, alguma coisa deve ter de errado, né? Como lidar?
acho que é a questão mesmo dos pais, a cobrança dos pais no dia a dia dessa criança, né? Verificar quais são as atividades que ela pode fazer, que ela gostaria de fazer também, que lhe dê prazer, né? Sem exageros, e sempre reservar um espaço para ela poder brincar livremente, sem cobranças e regras. Felipe, o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar futebol. E me fala agora, quais são as coisas que você sabe fazer? Eu sei jogar futebol, eu sei escrever, eu sei desenhar, sei ler. E com quantos anos você tá? Eu tenho 6 anos. 6 anos. E o que faz você ficar bravo? O meu irmão fica me incomodando algumas vezes. E você obedece aos seus pais? Sim. Não desobedece, então? Não. Quando que você quer alguma coisa e seus pais dizem não, o que você faz? Eu entendo. Entende? E eu quero que deixe uma mensagem, então, para os teus pais. Eu amo vocês, pais e meu irmão. Quais são as dicas finais que você passa para os pais saberem lidar com os filhos? Eu acho que para lidar com os filhos, a base de tudo, né, é você ter muita paciência e persistência, né? Então, quando essa criança ela estiver apresentando algum comportamento que você considera indesejável, né, você deve persistir para que ela mude de forma amigável, né? O diálogo é essencial, você conversar, você ter tempo para essa criança, né? Às vezes você não tem tempo em quantidade, mas que você dê qualidade. Então, sente com essa criança, brinque, conversa, escute o seu filho. Aproveitem ser criança, porque depois não vão poder mais. E feliz Dia das Crianças! Lembrando que a autoestima é um conceito individual que se constrói ao longo de uma vida. Os pais e educadores têm um papel fundamental na regulação e promoção da autoestima nas crianças. Uma boa autoestima é essencial para o desenvolvimento das crianças. É o alicerce do seu futuro.